Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Por favor, qual é o seu nome completo? José de Jesus Moraes Vieira. Seu José de Jesus, o senhor é brasileiro? O seu estado civil, por favor? Casado. Casado. A sua profissão? É motorista. O senhor é motorista? Motorista. Seu José Jesus, por gentileza, o seu endereço completo? Rua das Acácias, quadra A, casa 3, Jardim Alvorada, Nil. Jardim Alvorada, Nil. Perfeito. Há quantos anos o senhor mora lá? Eu estou lá desde 2015. Desde 2015, quando eu comprei a segunda casa. Quando o senhor comprou essa casa? O senhor morava onde antes? Alugado, na Rua 1, no Conjunto Santo Dumont. E aí o senhor comprou essa casa? Comprei essa casa. Perfeito. Se o senhor antes morava de locação, como é que o senhor locava o único imóvel que o senhor presumivelmente tinha? Sim, isso aí é por motivo de eu ter vendido uma casa em Cândido Mendes para comprar uma porque eu não tinha casa. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor conhece a requerida desde quando? Desde que ela casou com meu filho. Desde que ela casou com o seu filho? Sim. Tá. O senhor alguma vez teve contrato de locação com ela? Não. Nunca Não. teve? O senhor nunca teve contrato de locação? Não, senhor. O senhor, quando comprou a casa, qual foi o valor exato da casa? Daquela hora, Daquela mora? 32 mil reais. 32 mil reais. Este é o valor da casa. Este é o valor da escritura ou foi o valor pago à pessoa? O valor da escritura que eu paguei lá na hora. Eu que fui lá e paguei no Perfeito. cartório. E não houve um outro pagamento além deste valor? Não, senhor. O valor da casa não foi 62 mil? Não, 60 mil foi o valor da que eu moro. Estou perguntando da casa. 32 mil. 32 mil. Quer dizer que não foi o valor. Não, senhor. O senhor nega que o valor da casa foi exclusivamente 32 mil, o valor da escritura. Eu que fui levar o dinheiro e paguei. Perfeito. Não houve nenhuma, né? Não houve nenhum pagamento à parte. Não, senhor. Quando o senhor comprou essa casa, o senhor comprou para quê? Essa casa onde ela mora? Para mim morar. Para o senhor morar. Para mim morar. Mas? Com a ajuda da minha mãe. Certo. Agora, eu não fui morar na casa porque, se o senhor me permite, eu explicar isso aí. Pois não. A casa, meu filho tinha regressado, ele era professor e foi chamado por bombeiro. E o que acontece? Ele ia passar 3 meses sem ter salários. E eu tinha vendido a casa lá no interior, peguei 8 mil reais, dei para ele, se manter e comprar todo o fardamento, que eram 3 meses, e tirei ele do aluguel que era lá no Ité da Cruz, no apartamento, e botei ele na casa. Então, quando o senhor fez isso, o senhor agiu como pai, correto? É o coração de qualquer pai é querer claro, ajudar. não tenho dúvida quanto a isso. O que minha mãe fez comigo, naquele momento, me ajudou a comprar essa casa, Perfeito. eu fiz para ele. Então, o senhor cedeu a casa para ele? Sim, autorizei ele. Autorizou ele e a esposa? Sim. E não cobrou absolutamente nada? Não, senhor, no momento não. Perfeito. Não cobrou absolutamente nada. E isso fez na condição de pai? De pai, que eu acho que todo pai faria. Não, é verdade. O senhor tem toda a razão, todo pai faria isso mesmo. Né? Então, nesse momento, não houve locação? Não, senhor. Não houve locação, está certo. Por acaso, o nome do seu filho é seu Arlindo? Sim, É? sim. E o seu Arlindo continua morando com ela? Não, senhor. Eles se separaram em novembro, e aí eu disse para ele... Novembro de? 2016. 2016, tá. Então vamos parar aí. Eles estão brigando judicialmente? O senhor sabe dizer? O que eu sei é uma que briga é? judicial. É negócio de separação sobre... como é que dá o nome? Alimentação... Pensão? Pensão. Sobre pensão. Que eu nunca me intervi nisso. O senhor nunca se interviu? Nunca me intervi nisso. Perfeito. Sempre procurei ajudá-lo. Sempre procurou ajudá-lo. Como pai, certo? Né? O seu filho é um homem sério?
Até como eu conheço ele, sempre passei isso para ele, para que nós, seres humanos, e como homem e pai de família, sempre fizesse as coisas corretas. O senhor, então, eu sempre passei isso para ele. Eu acredito. Eu sempre passei isso para ele. Eu acredito. Ele é um homem de mentira? Que eu saiba não, doutor. Que eu saiba não. Bem, pois aqui eu tenho uma mensagem trocada dele com ela, em que ele diz que o valor da casa, né, o senhor pagou uma parte e eles pagaram outra parte. Ele mentiu? Eu fiz uma pergunta para o senhor e eu quero uma resposta objetiva. Ele diz, né, ele fez uma proposta de que ele diz aqui que o valor da casa foi pago uma parte pelo senhor e uma parte por eles. Seu filho. Sim. Aquele que o senhor disse que não mente. Sim. Né? Ele diz que uma parte foi paga pelo senhor, outra parte foi paga por ela. E aí a proposta que ele faz é que vendam a casa, pague a sua parcela e a diferença dividam entre eles. Se o senhor está dizendo, se o senhor me disse que o valor da casa foi só 32 mil, a troco de quê que ele quer essa... Ele se acha no direito de vender essa casa? Eu posso responder? Claro, mas a pergunta que eu fiz. Ele não tem direito nenhum de vender porque ele não é dono. Eu que sou dono. Ele mentiu. Nesse caso, sim. Eu fiz uma pergunta, ele mentiu. Nesse caso, sim. Aí justifica, então, ele não é um homem tão... justifica eles Eu estou falar com o perguntando para o senhor. Ele mentiu. Nesse caso, sim, porque ele não pode vender. Tá certo. Não pode vender. O senhor não registrou a casa por quê? A casa está registrada, doutor. Não, no cartório de imóveis ela não está registrada. Eu na época, tinha que pagar R$700 e eu não teria o dinheiro. Mas depois eu registrei. A casa no registro de imóveis não está registrada. Depois eu registrei. Senhor, o senhor tem um documento, doutor? Excelência, ele registrou esse ano. Ah, este ano. Então o senhor registrou este ano. Por que o senhor demorou tanto tempo para registrar a casa? Eu não tinha dinheiro, doutor. Aliás, eu não tenho. Na realidade, eu ainda estou devendo uma pequena parcela dessa casa. Tá certo. As minhas condições não tem tantas condições assim. A gente sobreviver tem, né? Então o senhor registrou agora no dia 2 de julho de 2019, depois do ingresso da ação. Sim, foi depois do ingresso da ação. Perfeito. Tá ótimo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então o seu filho mentiu aqui. Ele tem que saber por que ele fala alguma coisa. Para o senhor. Sim. Mentiu. Nesse caso, sim. Perfeito, então tá bom. Vamos continuar. Então o senhor não cobrava nada dele. Não. Eu autorizei ele para lá sem cobrar nada. E ele ficou morando lá até quando? Até em novembro de 2016, quando eles se deixaram. Foi. E quando eles se deixaram, o que é que eles acertaram? Eu não sei de nada que eles acertaram. Não sei nada. Eu apenas, nesse momento, eu pedi para ele que me devolvesse a casa. E aí ele disse que como estava em processo de separação, ele ia me pagar o aluguel da casa a partir desse mês de novembro, que ele pagou em dezembro, até quando saiu a sentença que ele teria que descontar no salário dele a pensão, aí ele jogou para ela, a partir desse dia, pagar. E aí ela não pagou mais, a partir desse dia ela não pagou mais. Ele pagou até antes de sair a sentença. E quando foi? Acho que foi junho de 2017. E esses recibos que o senhor juntou aqui dos autos, eles foram confeccionados todos agora, não foram? Eram os recibos que ele ia pagando a cada mês. Mas foram confeccionados agora, não foram? Não, ele ia... Por que não foi juntado quando da inicial? Os recibos na inicial? Não foram juntados, só foram juntados agora, recentemente. Eu não lembro por quê, não sei se o advogado não pediu na época. Ah, foi? E por que eles foram, todos eles, feitos da mesma forma?
Acho que os recibos são assim, não são, doutor? Não, senhor. Não, não. Então, mas vamos continuar, vamos largar isso de mão. Tá certo. Né? Vamos largar isso de mão. Vamos tocar a bola para frente. O senhor chegou a notificá-la extrajudicialmente? Não lembro, não, doutor. Tá certo. A casa é sua? Tem uma alocação? Quer dizer que a alocação, o senhor nunca conversou com ela sobre o valor da alocação? Não, com ele. Mas com ela não? Não. O senhor nunca tratou da alocação com ela? Não. Então o contrato que o senhor tinha era com ele, não era com ela? Porque... A minha pergunta foi clara. O contrato que o senhor tinha era com o seu filho, não era? Sim, porque eu autorizei ele na época, vai para lá, então eu tinha que pedir para ele. Tá certo, beleza. Então tá bom. Doutora, essa casa, a última pergunta, né? Essa casa, ela nunca lhe pagou aluguel? Não. Tá. O senhor sabia que os serviços públicos estão no nome dela, nessa casa? Eu autorizei colocar a água, a luz no nome dela, porque a partir do momento que estão morando na casa e você deixa de pagar, ia para cima de mim. Tá certo. Quer dizer, então, que eles não pagaram absolutamente nada desse valor de 30 mil reais? Não, senhor. A mais? Eu e minha mãe. Não, minha mãe, o valor da casa foi só 32 mil 32 mil reais. Tá certo. Doutora, perguntas? Excelência, eu até tinha algumas perguntas que Vossa Excelência já fez. Pergunta, doutora? Só para reiterar se... Não, doutora. Se já foi respondido, vamos ganhar tempo. Perguntas novas? A única pergunta seria, porque no caso ele disse que o filho dele deixou de pagar em julho de 2017, né, o suposto aluguel. Eu queria saber se, já que ele precisava da renda, por que ele demorou quase 2 anos para entrar com a ação de cobrança de aluguel? Pergunta para mim. O problema é que eu estava esperando... Eu estava esperando meu filho resolver lá para me entregar a casa. Como eu senti que não ia ser resolvido, foi o que eu pedi. Até porque eu tinha o controle da casa, eu tinha um, ela tinha um e ele tinha outro. Então eu ia botar comida para cachorro, capinar, fazer serviço elétrico, toda a limpeza era comigo, levar bujão de gás, que ela ligava. Meu sogro terminou o gás, eu tinha que correr para lá. Então, nesse caso... O senhor tinha uma relação familiar com ela? Tinha. Perfeito. Tinha. Mas no caso, essa relação familiar que doutora, você tinha... Pergunta. Qual é a pergunta, doutora? A pergunta seria, já que o contrato foi feito com o seu filho, por que a ação não foi proposta contra ele, ao invés de ser proposta contra a Juliana? Doutor, é uma pergunta jurídica, ele não sabe responder. É jurídica a pergunta. Cabe a nós, profissionais do direito, responder essa pergunta. Vamos lá, doutora, próxima pergunta. Sem perguntas, Excelência.